Ele nos dá a graça que é conquistada através da morte de cruz de Jesus. Deus nos dá através da morte de Jesus essa redenção. Essa redenção. João Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Estamos com o nosso devocional diário. Todo dia um tema diferente, com o foco de colocar lá na nossa outra plataforma. E aí aqui com live fica mais fácil pra mim, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você precioso, preciosa, que faz parte da nossa comunidade de renovadamente, preciosos, preciosas, renovadamente, que se permite aprender sobre a palavra, se permite ter um novo olhar sobre as coisas. E hoje a gente vai falar sobre duas pessoas que receberam duas notícias diferentes e de acordo com o que elas eram, o Senhor trouxe uma notícia diferente para elas. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. Meu pedido é que o Espírito Santo te dê clareza, te dê discernimento para você entender. Hoje eu estou com o projeto Ler a Bíblia em um Ano, de Maracanaú, muito bom saber. Estou com o projeto de ler a Bíblia em um ano, e aí eu coloquei junto, vem Lucas, vem Gênesis, vem Salmos, né? E aí hoje a palavra de hoje era Gênesis 19, em que o Senhor, ele fala, Gênesis começa em 18, se não me engano, ele fala a boa notícia de Sara para Abraão, chegam dois anjos à vida deles, fala da vida deles, fala que estaria perto, a média de espera de Abraão pelo seu prometido, por uma promessa de para dois idosos era de 10 anos já tinha havido o outro filho que eles pensavam que era o deles, realmente a promessa, tentando dar o jeitinho do ser humano, e veio Ismael, mas agora a verdadeira promessa estava perto de vir. Então, antes de continuar, você vai sair daqui entendendo qual notícia você vai receber para sua casa hoje, qual notícia você decide ter hoje, né? E o que essas pessoas fizeram de diferente para que elas tivessem cada uma delas as suas notícias. Se você já sabe que vai ser coisa boa, já coloca aí, já manda aí pros amigos, tá, Antônio Carlos? Manda pros amigos, se você lembrou agora de pessoa que precisa também de uma palavra, pode ser uma palavra decisiva para a vida dessa pessoa. Ela tá só esperando que alguém mande, né? Ela pode estar precisando que alguém mande para ela um compartilhamento de uma palavra amiga. Nossos devocionais, eles vão continuar sendo de manhã cedo, só hoje que eu tô fazendo aqui. Daqui ele vai lá para outra plataforma, YouTube, né? Então, vamos falar sobre a vida de Abraão e a vida de Ló. Eu estava fazendo o meu devocional hoje. Seja bem-vinda, Célia. Eu estava fazendo o meu devocional hoje e o Senhor me trouxe uma clareza, um olhar diferente sobre essa passagem. Acontece em Gênesis, a partir do 18, que é o momento em que dois anjos chegam até Sara, até Abraão, né? E Abraão, ele pede que Sara prepare o seu alimento para eles. E os anjos, eles prometem para Abraão que no ano seguinte Sara estaria com o bebê. Já faziam 10 anos de espera. Logo depois dessa notícia, que eu não tinha prestado atenção antes, logo depois, os mesmos anjos, o mesmo Deus que trouxe uma notícia para Abraão, ele iria trazer a notícia para outra pessoa, para Ló, e com uma outra informação. Aí eu fiquei pensando, poxa, o mesmo Deus que veio até aqui, falou para Abraão de vida, uma vida, a tua promessa, né? A tua promessa está chegando, as suas gerações irão frutificar, já está perto o tempo. Boas novas é vida, né? Boas novas, e Sara duvidou, né? Boas novas é vida, né? Sara, teria eu ainda alegria na minha velhice, né? E essa foi uma notícia maravilhosa, vida, quem não quer beber em casa, né? Então, isso traz alegria para a família. Logo depois, Abraão ficou sabendo que o Senhor iria destruir, a comunidade iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou muito compadecido com Ló, seu sobrinho. E Abraão, ele ficou argumentando com Deus, né? Ele poderia estar, estou muito feliz com a minha notícia, mas, poxa, onde o meu sobrinho mora vai ser destruído, é uma nação. Ele se compadeceu daquele povo. E ele começou a argumentar com Deus. Tudo isso acontece em Gênesis 18, 19. Começou a argumentar com Deus. Senhor, mas e se tiver 10 justos? Senhor, mas e se tiver 5 justos? Ele foi descendo, como se Deus não conhecesse o coração do homem. Uma vez o Senhor já destruiu a terra. Já destruiu através da água, da chuva. E o Senhor decidiu que
apenas aqueles, o Senhor ia refazer tudo de novo, apenas com aquela família. Porque Noé servia a Deus, Noé temia o Senhor, Noé era sensível, apesar de toda a destruição, de toda a desobediência, chamada pecado, que o povo tinha. E o Senhor tinha decidido que não destruiria mais a terra com água, por causa que o homem era como era. Mas houve um decreto sobre a vida da cidade de Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado, a sua desobediência estava chegando às narinas do Senhor. Existiu um clamor. E tanto que no decorrer da história, que os anjos chegam, o Senhor se compadece pela oração de Abraão, e aí a gente tira o poder, a importância da gente intervir pelos nossos, a importância da gente pensar nos nossos, a importância da gente... tudo bem a gente argumentar com Deus, porque Ele é o nosso Abba, é nosso Pai, Ele está aberto a nos ouvir, né? E Abraão, ele se sentiu desconfortável, mas assim mesmo ele pediu: Senhor, mas se tiver um justo, tu não destruirás essa cidade? Então, isso traz para nós também, né? Quem era Abraão? Alguém que obedecia, alguém que estava fazendo o que Deus pedia que ele fizesse. Ali ele estava tendo uma boa notícia. Quem era Abraão? Ele estava feliz com o que viria para a vida dele, mas estava receoso pela vida do seu sobrinho. Sobre nós olharmos com a ótica espiritual, o que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso fazer pelos meus. Existem pessoas com os olhos tampados, com escamas nos olhos, e não está vendo a destruição que está indo para a sua vida. Já vou dizer por que eu estou falando isso. E aí a notícia de Ló é que a cidade seria destruída, mas por compaixão, pela oração, pelo pedido de Abraão por Ló, o Senhor mandou que todos os anjos, a oração do justo pode seus efeitos, né? Isso mesmo, Célia. E aí, por cuidado por pedido de Abraão por Ló, o Senhor pediu que os anjos foram até Ló. E a gente vê no decorrer dessa conversa a maliciosidade, que ali diz: velhos e novos eles queriam se satisfazer com os anjos. Como o olhar deles estava um olhar deturpado. É isso que o pecado faz com a gente. A gente pensa que o bom, que o se satisfazer, o delicioso, é o que está bom, e não é. Porque o olhar a mente está cauterizada, está sem perceber as consequências daquelas atitudes. Então, para o Senhor querer destruir uma cidade, por aí a gente tira o tamanho da desgraceira que estava aquela cidade. E aí os anjos chamaram a eles, iriam entrar na sua casa, vieram o povo, homens velhos e novos, querendo ter relação sexual com os anjos, e os anjos naquele momento tamparam a visão deles, fizeram que eles não vissem mais nada. E disse: agilizem, tem mais alguém com vocês? Chama genros, chama as filhas, né? E ele foi falar. E olha como ele mesmo não estava acreditando que aquilo ali ia acontecer, né? Ele chamou os genros, chamou a esposa, vamos. Tanto que no decorrer da história, os genros não foram. Os genros não acreditaram. Do mesmo jeito, vai ser a vinda do Senhor. Tem sido dito em todos os cantos, tem sido dito que ele virá, tem sido dito que virá a destruição, que existe boas novas, mas os olhos, devido ao pecado, devido à desobediência, os olhos estão tampados. E do mesmo jeito, o Senhor tem falado: comiam e bebiam. O Senhor virá, como houve com Noé, né? Jesus voltará novamente. Comiam e bebiam, né? Comiam e bebiam, casavam-se, davam-se casamentos. Ou seja, estou amando a vida que está aqui, que eu estou vivendo aqui, né? Nós somos daqui, mas nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Em breve esse corpo terreno, ele irá se findar, né? E iremos para a morada até a morada celeste. Então, no meio da madrugada, os anjos, bora, se arruma, todo mundo, vamos, porque vai ser destruído. E os gêmeos acabaram não indo, porque no decorrer da história nós vimos só Ló, a esposa e as filhas, né? Se nós estamos falando de Sodoma e Gomorra, a gente também tem que lembrar. E a minha casa? Como está a minha casa? Como está o meu olhar sobre Deus? Como está? Porque a destruição, naquela época, foi uma destruição
choveu fogo e enxofre. Mas a destruição, o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecar, o desobedecer, ele atrai morte. O pecar, o desobedecer, ele atrai a morte física. A última pode ser a física, mas espiritual. A morte emocional. A pessoa simplesmente não percebe que ela não está bem, né? Então, essa cidade foi um decreto que Deus deu a ela. Mas, do mesma forma, nós temos um decreto que pode ser quebrado sobre a nossa vida, através de Jesus Cristo. Naquela época não existia um cordeiro. Desde o pecado de Adão, para quem não conhece, desde o pecado de Adão, não houve como o homem se aproximar de Deus. Então, por causa disso, teve que ter alguém para se sacrificar, um cordeiro santo, porque não tinha um homem puro que sequer que pudesse ter esse sacrifício para ter essa proximidade. Então, diferente de lá em Sodoma, o Senhor nos dá a oportunidade de buscar a Ele, de bendizer, de exaltar a Ele. Ele nos dá a graça que é conquistada através da morte de cruz de Jesus. Deus nos dá através da morte de Jesus essa redenção. Essa redenção. Todos os homens estão fadados à destruição, a menos que eles decidam buscar ao Senhor. A menos que eles decidam acessar a vida em abundância, a vida longe da desobediência, longe do pecado. Então, naquela época, o Senhor teve misericórdia por a oração do justo. Será que você ainda não tem feito algo pela vida dos seus? Se não, fica esse alerta. E se você está como Sodoma e Gomorra, de alguma forma que tem desagradado ao Senhor, de alguma forma que tem entristecido ao Senhor, existe saída, existe solução. Jesus, ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar livre acesso. Seja bem-vinda, Lúcia. Jesus, ele veio para nos dar livre acesso à graça imerecida, o favor imerecido. O Senhor, ele é tão bondoso que naquela época houve essa destruição. Houve a destruição. Não dá. Mas hoje tem Jesus para nos intermediar pela nossa vida. Se nós decidirmos, Senhor, comanda o meu barco, comanda a minha vida. O que tem que eu preciso mexer, que eu preciso mudar? Porque, na verdade, a vida nunca vai ser confortável. Não existe permanentemente conforto na vida. Não existe. Existem momentos bons e momentos ruins. O Senhor diz, no mundo você vai ter aflições. Qual é o desconforto que eu vou decidir para a minha vida? A gente está numa era de prazeres, né? Eu digo porque eu não falo só sobre Bíblia. Eu amo aprender neurociência, eu amo aprender sobre o comportamento humano. E os neurocientistas falam que a gente está na geração dopamina. Preciso de prazer. Eu estava nessa fase. Tenho saído dessa fase. A geração do prazer. Eu preciso ter prazer. Se não tiver prazer, não tem graça. É o prazer em comer muito, vai no fast food, comidas saborosas, cheias de industrializado. É o prazer nas redes sociais, porque se não é um jogo, umas redes, os vídeos, e aí você fica dopamina negativa, porque tem a dopamina positiva, né? Aí você fica procurando mais prazer, um prazer que às vezes a gente precisa da solitude, a gente às vezes precisa do respirar, do pausar, do ter momento com o verde para poder não pirar, né? Então, vixe, esse casamento, não sou feliz. Se eu não sou feliz, quero separar, né? É a geração do prazer, que não quer desconforto, né? É a geração do micro-ondas. Eu até estava pensando sobre isso. Quando o Senhor voltar, Jesus irá voltar pela segunda vez para levar os seus. Quando Jesus voltar, vai ter muita gente desapercebida. Por quê? Por que vai ter muita gente desapercebida? Porque nós temos muita coisa pedindo a nossa atenção. Muita. Bota aí no dedo, existem uns 4, 5 redes, né? É o Twitter, é o Face, é o TikTok, é o Instagram, é o que mais? Né? Só de redes sociais, né? E aí a gente fica ali no YouTube, né? A gente fica ali, ó, se enchendo e com cansaço, né, emocional, devido a tanta informação. Então, a geração dopamina, ela não quer o desconforto. E a palavra, o Senhor nos chama para o desconforto. O Senhor nos chama, abra mão de si. Não, a frase é importante ser feliz não foi criada por Deus. Foi criada pelos usados do inimigo, né? O importante é ser feliz, mulher, separa. O Senhor está dando trabalho demais, o importante é ser feliz. Ah, mulher, escolhe o mesmo sexo, o importante é ser feliz. Você está feliz? Né? O importante é ser feliz, assinado o inimigo, né? Porque o Senhor, ele sempre nos chamará para o desconforto. O desconforto de abrir mão do eu, abrir mão de si, o desconforto de abrir mão das vontades,
Né? Todo mundo tem um desconforto, tem um lado seu que abre mão todos os dias. Né? Todo mundo tem um lado seu. Tenta aí. Tá normal aqui. Né? Todo mundo tem um lado seu que tá abrindo mão. Né? Vou dizer alguns dos meus. Gula. Gula, Senhor. E os glutões empobrecem. Né? É procrastinação. Né? E tem existem várias outras coisas. Né? Aí a gente vai trazer coisas que muita gente ele fica só no escondido. O prazer da pornografia, né? O prazer é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Então, foi por isso que a Sodoma e Gomorra foram destruídas. Por isso que a notícia deles foi uma notícia negativa, notícia de morte. A morte não é só física, a morte pode começar com a morte espiritual. Alguém que não sabe, não tem sentido na vida, não vê porquê de estar aqui, né? Não vê esperança, essa pessoa, no mínimo, está morta espiritualmente. Por quê? Porque o Senhor é água, o Senhor nos dá vigor, o Senhor nos relembra de ter vida em abundância. Então, a minha pergunta hoje é essa. Qual notícia você quer para a tua vida hoje? Você quer a notícia de vida? Que Abraão teve a notícia de vida, boas novas, vem um bebê. Né? Porque Abraão era obediente. Ou você quer uma notícia de negativa, de destruição. Né? Como está a sua casa hoje? Como está a sua casa mesmo? Casa emocional, casa física, casa família? Qual notícia, pelo que você está agindo, qual notícia você vai ter hoje? Será que é notícia de vida em abundância, de Jesus na sua casa, de paz, de alegria, de se confraternizar, né? De os anjos virem à sua casa os anjos virem na sua casa para dar boas notícias? Ou que foi o que Abraão fez? Obediência. Ou você vai ter a má notícia de destruição, porque o salário do pecado é a morte. Muito se fala, né? Muito se fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu pego isso pra mim demais, obedecer é melhor do que sacrificar. Isso está lá em Samuel, né? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor abrir mão enquanto ainda não dói, do que doer mais ainda sacrificando. Né? Quero essa palavra pra você, obediência. Eu tô nessa, de Senhor, eu quero pra mim obediência. Né? Eu não preciso saber porquê. Sobre não precisa saber porquê. Então, a destruição de Sodoma, ela foi sem saída. Não teve essa de vou fazer um jeitinho, vou negociar com Deus. Não teve. Mas hoje você tem a oportunidade, nós temos, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de ter a graça de Jesus na nossa vida, ter a graça de Jesus sobre o nosso lar. Basta que nós declamemos, basta que nós aceitemos de corpo, alma e espírito, que Ele habite, que eu acesse o que eu nos tem de direito. Sodoma e Gomorra não teve essa opção porque era maldade, era malícia, era do mesma forma que acontecerá na vinda de Jesus. Só que aí vai ser primeiro para levar os que já estavam preparados, acreditando, saindo na contramão do mundo. Né? O Senhor nos chama para ir na contramão do mundo, na contramão dos prazeres, na contramão dos desejos, né? Na contramão e em obediência. Tudo que o mundo pensa é prazer, desejos, vontades, paixões, o agora. Tem que ser para agora. É a geração micro-ondas, né? Para agora. O Senhor nos chama para a visão de longo prazo, que vai se refletir aqui na Terra e se reflete lá na eternidade também. Viu? Espero aí que você possa refletir sobre essa mensagem. Nunca tinha visto essa mensagem com essa ótica, fiquei perguntando assim, qual a palavra que eu falo. E eu tenho outras na lista e essa foi a que ficou no ponto. Senhor, mas é dura, mas é para falar. Então, espero que tenha feito sentido para você, né? Que você possa escolher a boa notícia. Enquanto você ainda está aqui, está me ouvindo, tem vida, que você tenha a opção de escolher a boa notícia. A boa notícia de ter boas-vindas, ter alegria, de ter contentamento na tua casa, ao invés de ter destruição. A destruição, ela pode ser consequência da desobediência. Né? O que faz com que venha a destruição sempre tem a ver com desobediência. O inimigo só entra no lar, as coisas só entram na nossa casa, mente, corpo, nosso caso, o lar mesmo, se a gente der abertura com algum tipo de desobediência. E o Senhor habita, o Senhor está conosco, o Senhor nos auxilia, o Senhor nos guia quando há obediência. Então, Abraão ou Ló, quem eu decido ser hoje? Eu decido ser o que obedece, tem grandes, boas notícias maravilhosas, ou eu decido ser o desobediente, que aprove a Deus alguém interceda pela minha vida, mas eu sabendo que se eu continuar na desobediência, virá a destruição emocional, física, espiritual. Qual dos dois você vai decidir? Qual dessas duas situações, qual dos dois você vai decidir agir como? Agir como Abraão, que onde ele fosse, Deus iria com ele, ou agir como Ló,
que vê com o olhar físico as campinas, os cantos mais lindos, mais saborosos, quando na verdade é um lugar que vai ter a sua destruição, vai ter aí o seu momento de se findar, tá bom? Muito obrigada pela tua companhia. Fez sentido pra ti? Deixa o seu curtir. Vou salvar aqui e esses vídeos sempre estão indo lá pro YouTube. Todos os dias eu tô colocando no YouTube, tá dando certo. Tô colocando, o de hoje mesmo eu coloco só na madrugada, dá quase 11 horas, que é o tempo, no momento que eu consigo colocar. Viu? Em pé, gente. Domingo maravilhoso aí pra vocês. Obrigada pela companhia.